Cruzeiro tinha a missão de derrubar a invencibilidade do Mirassol em seus domínios e, para isso, começou o jogo pressionando. Logo aos 3 minutos, na primeira chegada celeste, José Aldo tocou com a mão na bola dentro da área e Bruno Arleu não marcou o pênalti. A bola toca na coxa e toca no braço, mas depois isso não é o penalti. O penalti vem a seguir porque eu não sabia que é permitido fazer manchetes de vôlei dentro da área. Isso é a segunda situação. Mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O Cruzeiro vem sendo prejudicado frequentemente, fomos prejudicados na última rodada, muito prejudicados e hoje novamente, então a gente está aqui para dar uma satisfação ao torcedor. O Cruzeiro não vai escalar. O Cruzeiro fez o protesto contra o jogo contra o Santos, vai fazer hoje novamente e se tiver que fazer no próximo jogo vai fazer, porque o Cruzeiro não vai ser prejudicado pela arbitragem. O time celeste não se abateu e no minuto seguinte, um gol que é a cara do Cruzeiro de Jardim. Assistência de Matheus Pereira e mais um gol de Caio Jorge, o 14º na competição. Só que o Mirassol foi crescendo na partida. No primeiro tempo não conseguiu chegar com muito perigo. Já na etapa complementar, em uma jogadaça de Negueba, deixou o Wallace na saudade e mandou sem chances para Cássio, 1-1. Depois do empate, o Cruzeiro sobreviveu a um bombardeio dos donos da casa. Em 2 oportunidades, Cássio viu a bola passar muito perto. Nesta outra, a trave salvou o empate. E no fim, foi o Mirassol que saiu reclamando da cera cruzeirense. Não tem como dar 5 minutos e 6 minutos num jogo como esse, onde desde o começo, e não pode, cara. Como que vai dar cartão pro Cássio com 40 minutos? O Cruzeiro terminou a rodada ultrapassado pelo Palmeiras e a 5 pontos do líder Flamengo. O Mirassol segue vivo na briga por uma vaga na Libertadores e manteve a sequência invicta de 9 jogos em seu estádio. Hoje não foi um grande jogo de futebol, foi mais no sofrimento na dor, tínhamos muitas limitações. E essas limitações tivemos que gerir da forma que gerimos. Foi mais uma vez uma demonstração de força, né? Pelos aspectos táticos e estratégicos e também pelos aspectos mentais. Espetacular do Mirassol, espetacular, time arrumado, estádio decente, gramado de primeiríssima qualidade, numa região rica do estado, né? Um clube enxuto, bem tratado, que trabalho espetacular do Mirassol. Falei na rádio, vou repetir aqui, primeira vitória do Cruzeiro, primeiro turno do ano passado, poderia ter sido melhor, poderia o cacete. O Cruzeiro ganhou de um grandíssimo adversário. Está na 6ª posição, confere? Sim. Foi para a 6ª com o empate de ontem, foi para a 6ª posição, um trabalho impecável. E diante disso, obviamente que a gente valoriza aqui o empate, né? E, de certa forma, mas o empate, sim, valorizo. Agora, também, por outro lado, não posso tirar do contexto o erro, para mim, crasso de arbitragem, que não foi um movimento natural nunca, né? E para de falar esse negócio também, gente, de não teve a intenção. Ninguém tem intenção, vou botar intenção. Tem a intenção, eu vou dar um saque de copinho aqui dentro da área, me ajuda, né? Então, movimento antinatural, mas por outro lado, reafirmo o que disse aqui, eu vou tocar fumaça mesmo. Para mim, mais sorte que juízo. Num jogo que o Cruzeiro estava sendo sufocado, morto em campo no segundo tempo, os caras correndo assim, com a língua para fora. E, pô, você deixou de fazer 3 alterações, você não confia em ninguém que estava no banco. E aí, Valuzeiro, ídolo máximo, boa tarde. Boa tarde, HG, boa tarde, companheiros do estúdio, boa tarde a quem nos assiste. O Cruzeiro ontem fez 25 minutos muito fortes no primeiro tempo, conseguindo fazer o seu gol logo aos 8 minutos, numa bela jogada do Matheus Pereira com Caio Jorge, que marcou mais uma vez. Depois disso, o Mirassol impõe muitas dificuldades ao Cruzeiro, principalmente não deixando, né? O Mirassol estava deixando o Cruzeiro construir o jogo, sair com o Lucas Silva, com o Wallace, que até então fazia uma boa partida, pelo menos dentro do que eu esperava, quando me assustei, confesso, quando vi o Wallace ontem na equipe titular. De maneira alguma esperava. E depois o Mirassol começa a pressionar muito, começa a tirar a possibilidade de saída de bola do Cruzeiro, que tinha dificuldades. A gente está falando de uma equipe com 4 desfalques. As 2 laterais ontem, uma era improvisada à direita, o Jonathan Jesus, e a outra era o Cauã Prates. Mesmo o Cauã Prates, mais uma vez,
correspondendo ao chamado. É um jogador que no aspecto ritmo de jogo, ele deixa a desejar por conta exatamente de ter jogado menos. A gente viu que foi um jogador que terminou muito cansado. Enfim, o Cruzeiro consegue sustentar, passar até o final da primeira etapa dessa forma. No segundo tempo, eu acho que o Cruzeiro controlava bem o jogo até sofrer o gol do Mirassol. O gol do Negueba, ele acaba vencendo a marcação do Wallace e acaba acertando um chute, para mim, indefensável. E realmente, a partir do gol do Mirassol, do 20º minuto até o final do segundo tempo, o Mirassol é o dono do jogo. Por esse contexto e pelo contexto também que é preciso falar dos desfalques, um ponto acaba sendo importante. Vamos lembrar que é uma equipe que ainda não perdeu dentro de casa, uma equipe que perdeu menos no campeonato do que o próprio Cruzeiro, perdeu o mesmo número de vezes do que o Palmeiras. Nesse aspecto, um ponto acaba sendo importante, como até disse bem o Fabrício Bruno, o que deixa boa parte da torcida e também o próprio elenco satisfeito não é a questão do empate de ontem apenas, mas é a sequência, né? É o fato do Cruzeiro ter jogado pontos fora, contra o Santos, também contra o Ceará. E mesmo que possam ser levadas várias questões, e a gente vai discutir cada uma delas, se o Jardim demorou ou não para fazer as substituições, se o Gabigol deveria ter entrado ou não, não dá para deixar de falar de um lance que para mim foi capital, a não marcação de um pênalti, porque o que seria o jogo, não sabemos. Poderia ser 4-2, Mirassol, 5-2, mas o fato das coisas que não aconteceram no jogo, através dos atletas ou do técnico, não permitem que, mais uma vez, o Cruzeiro seja novamente, pela segunda rodada, prejudicado pela arbitragem. Gostaria de ouvir, senhores. Boa tarde. É um jogo que é difícil fazer toda essa análise que o Valu falou sem a gente passar sobre uma situação que foi vivida com 1 minuto de jogo. Então, é ruim. E eu já falei isso. Eu vou falar de novo para a audiência rotativa. O programa poderia ser um programa só para discutir erros de arbitragem no futebol brasileiro. Poderia. Mas, né, a gente ainda não seguiu essa linha. Mas eu não consigo, hoje, afastar minha análise sobre o jogo sem falar do erro absurdo da arbitragem. Né, às vezes eu estou até rompendo a pauta, né, o nosso chefe vai ter uma linha a ser seguida, mas eu vou pegar e vou chorar primeiro por essa questão da mão dentro da área, porque eu acho que querendo ou não, a bola é afastada de um movimento que poderia levá-la até um jogador do Cruzeiro e teria uma condição de fazer gol logo no primeiro minuto de jogo. E a mão é nítida, é notória, todos os sites já estão mostrando, todas as televisões estão mostrando. É claro, eu acho que qualquer pessoa que tente brigar com a imagem vai se dar mal nessa situação. O Cruzeiro ontem foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem e precisa ser colocado na conta, sim, dos árbitros esse momento que prejudicou bastante a equipe do Cruzeiro. Agora, falando do jogo, eu entendo a colocação do Valu e entendo também que outras questões vão ser levantadas, como o Everton levantou logo no começo, então vamos debater, vamos levantar a bola para levantar essa questão, que é a questão do Leonardo Jardim ter mexido pouco. Vai com você, não mexer, Gabigol deve entrar, não deve entrar, morreu com 3 alterações, que poderia ter feito 3 alterações, justifica, não e tal. Daqui a pouco também Breno Galante e Thiago Fernandes vão falar, porque agora a gente vai falar do erro de arbitragem, que é um assunto que a gente, inclusive, que eu abri o programa, que não dá para desconsiderar, embora o Cruzeiro tenha feito o gol. Quanto tempo depois ali? Depois do pênalti? 3 minutos. Uns 2, 3 minutinhos, né? Uns 2, 3 minutinhos depois, o Cruzeiro foi lá e fez o gol, né? Só que, de qualquer forma, mostra o lance aí, Andrezão. Eu acho que aqui é unanimidade. Ô, gente, não dá para brigar com a imagem, né? Não dá para brigar com a imagem. Né? Foi um pênalti, mas assim, esse negócio foi assintoso. E aí, quem estava vendo pela TV, que é a maioria, porque o jogo foi em Mirassol, né? Quando o atleta do Mirassol toca, na verdade, primeiro ele dá meio que uma prensada lá, ó. Depois a bola meio que dá uma corrida, e isso dentro da área, ele olha para o gramado, e quando ele olha para o gramado, que ele vê que está dentro da área, ele tem uma reação. Ó, não sei se aí vai mostrar. Entrega, lá, ó. Essa aí não vai mostrar. Olha lá, ó. Olhou, ele viu que estava dentro da área,
ele faz uma revisão, teve uma reação do tipo, nós fiz merda. Então todo mundo ali esperava a marcação do pênalti. E o árbitro, para mim, o Bruno Arleu, que é péssimo, assim como Tava próximo do lance. Estava próximo do lance. Cara, ninguém ia reclamar. Cara, ele ignora absolutamente o lance. Você não tem ali nada de VAR, etc. Cara, muito esquisito isso. Mas muito esquisito mesmo. E aí ficou o fato do dito pelo não dito, né? De bancar e brigar com a imagem. E aí não dá para descontextualizar, não, desculpa. E não dá para tirar isso aí do contexto. Breno Galante, Thiago Fernandes. Olha, o Cruzeiro foi nitidamente prejudicado. Mais uma vez, aliás, no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pode, inclusive, pegar uma agenda e colocar lá os vários jogos, Internacional, Santos, Mirassol. E hoje eu venho aqui me sentindo muito, mas muito à vontade de falar sobre esse lance, porque eu fui muito criticado aqui no programa, quando no lance entre Atlético e Flamengo, a bola bateu na mão do jogador do Flamengo, e eu vim aqui e falei, eu acho, na opinião do Breno Galante, que na regra do futebol seria muito claro o seguinte, bateu na mão dentro da área é pênalti, para não haver interpretação do juiz, para não haver esse papo de critério, porque nesse lance aí, a bola bate na coxa e bate na mão do jogador do Mirassol, bate até sem intenção, mas sem intenção é pênalti. Falta sem intenção é falta. Então tinha que ter marcado pênalti, mas o juiz pode virar e falar que no critério dele ou na interpretação tá tudo errado. Eu vim aqui há 2 semanas atrás e ainda profetizei, que eu virei e falei, olha, vai acontecer ainda contra o Cruzeiro um caso como esse, né? E nós vamos vir aqui debater. Só que eu vou falar a mesma coisa que eu falei quando foi contra o Atlético. Era para ter marcado pênalti contra o Atlético. Era para ter marcado pênalti contra o Cruzeiro. É muito simples. A regra tem que ser clara. Bateu na mão, é pênalti. Não tem que ser, é igual pelada. Pelada, meu amigo, na pelada não tem discussão. Bola na mão, pênalti. Agora, interpretação, não, mas teve a intenção. Ela mudou a trajetória, não sei o que, nós vamos ficar refém de interpretação sempre aqui. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ver o VAR aí, que também não tem até agora, né, o que o VAR falou, porque nem tem que ter o que falou, não, gente. Né, o Leonardo Jardim colocou lá a questão do... Gente, isso é uma coisa tão imbecil que eu não sei como é que a gente está aqui perdendo tempo nisso, né? Mas nós estamos perdendo. Sabe por quê? Porque é uma coisa tão absurda que qualquer pessoa do planeta... Eu vou falar isso porque já falaram isso aqui uma vez. Qualquer pessoa do planeta que vê esse lance vai falar assim, pênalti. Vocês estão aqui discutindo o quê? Foi pênalti? Não foi, gente. Não marcaram o pênalti. Então, esse por isso é o que a gente nível. tem que discutir. E é isso que eu tô falando. Pois é o que eu tô falando. Mas você sabe como é que não discute, El? Pô, coloca na regra aí. Bola na mão da área, pênalti. Só que nesse caso aí... Mas me chama a atenção a questão do VAR, quando há o toque, como houve esse toque aí, e a defesa leva vantagem, aí para mim tem que ter um critério mais cuidadoso para avaliar. Qual a vantagem? Ele toca na bola e ele devolve dando um saque de copinho pro goleiro. Então, essa bola chegaria ali no Caio Jorge? Olha lá. Ó. Chegaria. Olha lá. Ó. Chegaria. O que o Caio Jorge faria com essa bola depois, isso é outra história. Mas se não tivesse Caio Jorge ali, você não marcaria pênalti também, nem o lance que você falou. Eu marcaria em qualquer situação. Do jogo contra o Flamengo, a bola chegaria num jogador do Atlético se não houve aquele corte. São lances diferentes. Não, eu não estou dizendo que são lances... Eu estou falando dentro da minha tese. Eu entendi de que a sua se tese. A defesa leva vantagem no toque de mão, tá? Como aconteceu ontem, isso tem que ter eu acho que tem que ter um critério mais cuidadoso para analisar. Cara, ele atrasa a bola pro goleiro com a mão. Mas são lances diferentes e acho que você e o Breno foram muito infelizes na comparação. Porque naquele o cara tá de costas. Eu entendi. Não. O Breno dizer, especialmente. Você não entendeu, não. Mas no lance do jogo contra o Flamengo, entre Atlético e Flamengo, a bola bate com um jogador de costas e bate no braço dele aqui. Não, de lado. Ele tava de costas. Não, de lado. Então vocês foram bastante infelizes. Vocês foram bastante infelizes. Você acha que esse cara teve a intenção de bater a mão na bola? Esse cara, ele corta a bola pra dentro da área. Bateu na coxa e bateu na mão dele. Olha como é que essa bola subiu. Eu sei, mas ela bateu. Intenção ele não teve. Intenção. Ele meteu a mão na bola. Mas intenção ele não teve, Thiago. Você não pode falar que teve intenção. Ele mete a mão na bola. Esse cara tinha que ter tomado cartão amarelo. E era pênalti pro Cruzeiro. Não teve a intenção. Pra mim teve. Ele bate a bola aqui na mão. Tá doido? O cara, ninguém faz isso aqui sem querer, não. Mas ele não fez, a bola bateu. Ninguém faz isso aqui sem querer. Eles vão falar que é movimento natural. Ninguém faz isso aqui sem querer, não. Talvez eles achem que é porque movimento natural. Você aumentar ali que você vê. Vamos lá. Ele teve intenção
Olha a força que a bola pegou, Não, ele gente. teve intenção. Pra mim, sim. Eu trato como Olha a força da bola. Eu trato como um movimento antinatural. Mas Não. nem sempre o movimento antinatural é intencional. HG, olha a força que a Pelo bola amor de pegou. Deus, vocês estão de brincadeira. Ele percebeu Aqui, que ele ia sobrar pro Caio Jorge e meteu a mão na bola. Nós concordamos, todo mundo concorda. Ele percebeu que ele ia sobrar pro foi Caio Jorge e meteu a mão na bola. O quê? Agora fala de intenção. Peraí. Um escândalo. Nessa Mais fração um de segundo ele escândalo. pensou nisso. Peraí, ela vai, não vai, eu vou colocar a mão pra ela interceptar. Ô, Ele gente, fez mas isso a na diferença fração de do segundo. atleta pra gente é Eu vou justamente falar igual o essa, ele Valu, pensa você em entrou na fração- cabeça dele, ele pensa em pensou fração de nisso na segundo. fração de segundo. Ô, Breno, é Ah, só você você tá olhar a de força que a bola pega. você tá Nossa, de Thiago. É só você olhar Você a é força na que a moral bola mesmo? pega. Não, velho. A diferença de um atleta para um cara comum é justamente essa. Ele pensa em fração de Ah, não, segundos. ô, Thiagão, Olha lá. para, Thiago. Você acha que isso aqui é Não, natural? É um movimento normal. Não. O cara vai jogar aquela bola pra lá, meu Antinatural. irmão. Aí nós concordamos. Foi pênalti Claro que escandaloso. foi pênalti. Pênalti escandaloso. Claro que foi pênalti. Ninguém tá Pênalti discutindo. escandaloso. Foi pênalti. Foi pênalti, Foi. claro que foi. Foi pênalti. Todo mundo concorda. Foi pênalti com isso. escandaloso, Uma outra questão, HG, que eu acho que tem que ser levantada, e escandaloso. quando a gente reclama da arbitragem, a gente tem que levantar esse ponto, é o porquê que o árbitro não foi no VAR. É um lance muito assintoso, é um lance que movimenta. O próprio jogador do Mirassol, ele se entrega no movimento. O árbitro estava próximo. No mínimo, é o mínimo. Eu estou só pedindo o mínimo. Porque quando eu falo que a ferramenta ela é mal usada, é por causa desse tipo de lance. Porque em um lance como esse, o mínimo que o árbitro poderia fazer é: eu vou ao VAR. Aí por isso que eu estou tão curioso para saber do áudio do VAR, para saber. Teve um chamado? O que foi a fala dele? Não, eu estava perto e eu não vou ao VAR. Eu tenho total convicção que não bateu, que foi involuntário. Porque é muito escrachado o lance. Então o mínimo que poderia ter sido feito é de ir ao VAR. Dito isso, o Cruzeiro foi prejudicado mais uma vez dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que aqui, então, ficou bem claro. O Thiago no afã de tocar fumaça no programa, ele tenta plantar uma ideia de Não, que nós nada discordamos disso. dele. Mas ele coloca um componente... Veja bem, todos nós aqui concordamos, o switcher, os câmeras, a redação, a portaria, o comercial, a OPEC, todo mundo concorda que foi muito pênalti. Não tem nada Aí disso. o Thiago, para criar uma quizumba, Não tem nada ele disso. traz que houve um movimento intencional. Não, Mas pra mim, o movimento, além de ser intencional- No movimento antinatural, o pênalti aconteceu. Vocês foram infelizes na comparação. Não. Vocês foram infelizes na comparação. Você tentou só meter uma isso. fumaça, mas não pegou. Não tentei meter fumaça Você nenhuma, tem tô dizendo que pensar, vocês foram articula uma infelizes. nova maneira de fazer uma Nada fumaça, que essa disso, aí deu. HG. Porque Vocês você concordou foram com a gente, tentou infelizes colocar um na componente que comparação. não existiu. É só isso que eu lamento disse. muito sua postura. de Vocês tentar, foram infelizes na lamento, comparação, lamento. muito O infelizes. vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Júnior, prometeu ir à CBF. Veja aí. É complicado, né, a gente vir aqui falar de arbitragem, né, num jogo muito difícil, que é jogar aqui contra o Mirassol, mas o Cruzeiro não vai escalar. O Cruzeiro vem sendo prejudicado frequentemente, fomos prejudicados na última rodada, muito prejudicados, e hoje novamente, então a gente está aqui para dar uma satisfação ao torcedor que o Cruzeiro não vai escalar. O Cruzeiro fez o protesto contra o jogo contra o Santos, vai fazer hoje novamente, e se tiver que fazer no próximo jogo, vai fazer. Porque o Cruzeiro não vai ser prejudicado pela arbitragem. Nós estamos sendo cobrados pelo nosso torcedor, nós estamos fazendo um campeonato limpo, justo. É difícil a gente ter que falar disso aqui de arbitragem num jogo tão difícil, mas é o que a gente espera, uma mudança. É uma mudança de postura. O Cruzeiro não quer ser beneficiado em nenhum momento. Em nenhum momento a gente quer sempre uma arbitragem justa para todos os clubes. Então a gente está sendo muito prejudicado e a gente não vai se calar e a gente vai se pronunciar. E se tiver que vir aqui toda a rodada falar de arbitragem, o Cruzeiro vai se posicionar e não vai mais aceitar esse tipo de posicionamento junto à comissão de arbitragem. Fomos à CBF na semana passada, fizemos a reclamação formal e se precisar na semana que vem nós vamos novamente, porque o Cruzeiro não vai escalar diante de tanta lances, de tantas jogadas durante vários jogos do Cruzeiro, não só essas duas rodadas. Fomos prejudicados contra o CRB, fomos prejudicados no primeiro turno contra o Inter. Então o Cruzeiro está aqui de forma veemente para fazer um protesto aqui para o nosso torcedor e amanhã vamos protocolar mais uma reclamação contra a CBF e o Cruzeiro não vai escalar sobre mais um erro de arbitragem. Ô Pedro Júnior, tem que botar o negócio na mesa, tá? Não dá para chegar lá na CBF muito educado, muito cortês, muito generoso, muito cuidadoso. Tem que chegar e bater o negócio na mesa mesmo, porque tem gente que não acredita nesses movimentos institucionais, tá?
Tem gente que desconsidera absolutamente esses movimentos que são feitos juntos à CBF, que isso não tem influência nenhuma, né? O futebol se ganha dentro de campo, todo mundo sabe que não é, né? Todo mundo sabe que não é. Mas eu acredito, mas tudo bem, eu aceito os que pensam diferente. Só que não dá para ser muito cuidadoso, não. Sabe? Essas coisas precisam ser abordadas várias vezes em redes sociais, esse lance, repetidas vezes. Isso tem que ser falado sistematicamente e não dá para chegar lá com muita cortesia, com muito cuidado para tratar isso na CBF, não. Ô, Gatinho, a não ser que vocês pensem diferente, tá? E não é só nota. Eu falo assim, o Cruzeiro vai pegar e fazer uma nota falando a respeito da arbitragem. O Cruzeiro tem que ser mais incisivo. Não só o Cruzeiro, eu acho que o futebol mineiro ele é muito calado quanto a essa relação da arbitragem junto à CBF. Tem times, vamos citar um, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras ele é muito presente dentro da CBF. E vamos lá, o Palmeiras, o jogo passado agora, contra o Botafogo, o Palmeiras teve um lance que, convenhamos, né? Então, enfim, é estar mais presente, se fazer mais presente dentro da CBF. Não só o enviar uma nota, é enviar um responsável. E aí eu me questiono aqui, pergunto para os meninos, quem poderia ser essa figura de ação mais incisiva pelo Cruzeiro dentro da CBF? Até o Atlético também eu pergunto, quem poderia ser essa pessoa incisiva? Que tenha. Eu vou tentar fazer uma imagem na cabeça do torcedor. O Rodrigo Caetano, ele era esse personagem aqui em Minas Gerais. Ele era um exemplo desse personagem. Um cara que, para muitos, chegava chutando a porta. Você lembra, né, Rodrigo? Chegar chutando a porta, fazer esse tipo de ação, ser mais ríspido, ser mais incisivo junto à CBF. Você entendeu o que eu quis dizer? Mas é porque o torcedor ele fica levando a risca. Não é tão assim. Não, tem alguma coisa no ar. Para quem lembra do Rodrigo Caetano, lembra do chutar a porta. Dentro do Cruzeiro, eu acho que quem tá lá no Cruzeiro hoje, eu falaria pro Pedrinho lá. O dono. Galante. Sabe que o Alexandre fazia isso bem? Eu acho. Mas ele não tá aqui. Então. Mas o Cruzeiro precisa de uma figura que faça isso. Não, Minas Gerais não tem. Não, o Pedrinho não. Minas Gerais não tem. Cara, eu acho que o Pelé pode fazer. Não sei se ele Minas tem Gerais não capacidade de tem fazer isso hoje. Mas ele já fez isso. Mas o Alexandre era o cara ideal. O Pelé é um cara que ele é rígido. Não, tem que ser Pedro Lourenço. Tem que ser o dono do clube. Tem que ser, tem que ser o dono do clube. Mas o Pedrinho vai fazer isso. Pegando exemplo como a Leila, né? A Leila. Então você está de acordo, Pedro Lourenço. Claro que tô. Mas você acha que o Textor é o cara que fazia isso no Botafogo? Não, o Textor era o cara que fazia bagunça, né? Você bota diretor. O Textor não é exemplo de nada. O Textor não é exemplo de nada. Você colocar Textor e Pedro Lourenço na mesma frase pra mim já é uma agressão. Não, tá. Eu dei um exemplo. Porque assim, o que eu tô dizendo é o seguinte, o Pedrinho e a Leila. O John Textor pouca gente respeita, porque é um boquirroto, Fala um monte de coisa e não prova, trabalha só com umas ideias mirabolantes, fala um monte de coisa e não prova nada, então o cara vai perdendo credibilidade. Então você pega o Pedro Lourenço e leva o Pedro para resolver. Pronto. No Atlético, por exemplo, quando a coisa entornou, foi o Rubens Menin que foi lá botar em ordem. Isso para mim é hierarquia. Mas isso dentro do Atlético. Isso é muito grave, o que acontece com os clubes. Então, para mim, tem que ser a figura máxima. Eu também acho. Sem desrespeitar o organograma de diretor de futebol, de CEO. O Rodrigo fazia isso no Atlético. Mas Rodrigo fazia. Então, por isso que eu dei o exemplo do Rodrigo. Minas Gerais hoje não tem um cara igual o Rodrigo, gente. Seja o formato certo. Sabe um cara que eu acho ideal a questão quando é igual o Palmeiras, a Leila. Sabe um cara aqui, um dirigente aqui em Minas Gerais que teria cabedal, obviamente que não é um cara do Cruzeiro, teria cabedal para chegar lá e tratar esse do América. Do América. O Marcos Salum. Estou falando de postura, de tamanho. Não é tamanho, não, porque ele é uma figura de compreensão física avantajada. Alencarzinho. Eu estou falando de tamanho se fosse institucional. Porque, convenhamos, né, meus queridos, esses movimentos fora dos holofotes, eles acontecem. Eles acontecem. Né? No futebol, na vida, né? No jornalismo, né? Nas relações, os movimentos, para tentar minar, né? Eles acontecem, entendeu? Então é o seguinte, o Cruzeiro tem que pegar, o Pedro, mas o Pedro foi semana passada, lá, foi, Valdo? Foi antes do sorteio, né? Antes do sorteio. Pedro? Então volta lá. Pega o avião na Pampulha, verdade, o Pedro pousa Júnior, lá, chama o Samir, chama lá o cara, quem que é o Pedro aproveitou o sorteio e foi lá conversar com a CBF. O Pedro Júnior. Da arbitragem Sintra, Rodrigo Sintra. Rodrigo Sintra. Chama o Sintra, senta com ele lá, Pedro Lourenço, Samir Sintra e fala, como é que vai? Aí leva, né? Quem sou eu para querer ensinar, né? Alguma coisa, eu não tô sabendo nem tratar nem da minha vida. Leva lá o relatório, faz aqui. Aqui, ó, a imagem, assiste aí, Samir.
Cara, e aí? Vai ficar isso aí até quando, né? O que não dá é para chegar lá, vamos só tomar um café. Não. Não, Tem e tá que chegar, sendo recorrente, tem que e bater na mesa. O Valor tem negócio. quanto tempo o jogo contra o Internacional? Foi turno. Foi no vai fazer um turno. Vai fazer um turno. Pô, isso foi o primeiro que ali já foi vexamoso, né? Aí tem esse lance agora contra o Santos. Você vai acumulando os pontos aí. Contra o Internacional foi derrota. Contra o Santos foi derrota. E nós estamos falando de 6 pontos. Ontem, mais empate, 2. mais 2. São 8 pontos. Pois é. Então, assim, sinceramente, não dá pra deixar passar batido. Daqui a pouco nós vamos falar do jogo, né? Do jogo. Será que o Jardim mexe pouco? Hein? Mexe. Será que mexe pouco? Mexe. Será que o Gabigol não está sendo usado? Até o Lautaro entra. Não, mas foi naquela questão ali, para aquele jogo, etc e tal. Se fosse outra circunstância, ele entraria. Mas em quais circunstâncias ele entraria? Nós temos que debater, não adianta. Isso aqui é um programa de debate, né? Agora eu preciso